Estamos ao vivo aqui na Prefeitura de Brejo da Madre de Deus para que, nesse exato momento, possamos dar início à live da Secretaria Municipal de Educação. Teremos aqui palestra na data de hoje com o tema A Educação frente aos desafios da atualidade e aos compromissos da docência. Teremos o palestrante Roberto Peixoto participando conosco nesta manhã e é uma satisfação enorme contar com a sua audiência a partir de agora em nossas plataformas digitais. Onde quer que você esteja acompanhando essa transmissão ao vivo, pedimos a você que curta, comente e compartilhe, e principalmente aqueles que estão mais interessados nesse tema, nessa palestra, que prestem bastante atenção e sintam-se então aqui agraciados com essa palestra de hoje. Estamos recebendo aqui, hoje, já o prefeito Roberto Asfora, que se encontra aqui conosco, no auditório da Prefeitura Municipal. Estamos também aqui com o secretário Roberto Aguiar e teremos aqui o palestrante Roberto Peixoto. Eu convido nesse exato momento aqui o nosso querido vice-prefeito Rubieno Catanha para que possa fazer uma breve apresentação já no início dessa nossa live. Bom dia a todos, com muito prazer, muita satisfação que estou aqui participando junto com o prefeito Roberto Asfora, o nosso secretário Roberto Aguiar e a todos os amigos que vão participar com a gente. Fazer uma música que ela fala muito. Quando o ronco feroz do carro-pipa cobra a força do aboio do vaqueiro, quando o gado berrando no terreiro se despede da vida do peão, quando o verde eu procuro pelo chão e não vejo mais nem mandacaru, da tristeza ter que viver no sul pra morrer de saudade do sertão. Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, cercando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridades, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Eu pensei que tivesse resolvida essa forma de vida tão medonha, mas ainda me matam de vergonha os currais coronéis e suas cercas. Eu pensei nunca mais sofrer da seca no Nordeste do século XXI, onde até o voo troncho de um anu fez progresso e teve evolução. Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, cercando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridades, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Israel tem mais seca que o Nordeste, no entanto se veste de fartura, dando força total à agricultura. Faz botar folha verde no deserto, dá pra ver que o desmando aqui é certo. Sobra voto, mas falta consciência pra tirar das cacimbas da ciência água doce que regue a plantação. Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridades, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Viva o povo do Brejo, viva Roberto Asfora, viva todo mundo. Ale! Linda apresentação do nosso vice-prefeito Rubieno Catanha,
com esse hino, digamos assim. Essa música ela é simplesmente sensacional. É uma música que nos leva a refletir. Então, que você reflita, inclusive, na letra desta canção. Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Juventude, hoje com essa live especial. Eu convido agora o nosso querido prefeito Roberto Asfora para dar as suas boas-vindas, falar com o nosso povo, falar com os professores, falar com todos da educação de Brejo da Madre de Deus. Prefeito, fique à vontade, o senhor agora tem o tempo que o senhor achar necessário para conversar com o nosso povo aqui nessa live da educação. Prefeito Roberto Asfora, é com o senhor. Muito obrigado. É uma satisfação e um prazer muito grande estar aqui hoje, nessa live. E quero parabenizar o meu vice-prefeito, que nós temos aqui, nós temos 185 municípios no estado de Pernambuco, mas sanfoneiro e bom, só quem tem é o Brejo da Madre de Deus. Parabéns, meu querido Rubieno Catanha, meu vice-prefeito. Minha gente, é um desafio que nós temos, mais uma vez, em ter uma educação à altura da nossa gente. Nós sempre nos dedicamos, os nossos governos, porque estamos, graças a Deus, no quarto governo, quarta vez como gestor do município do Brejo da Madre de Deus, essa cidade do Agreste tão importante e que nós vemos, infelizmente, em certos momentos, que a educação não é tratada com o respeito que deveria ter a ela, porque a sustentação do saber vem dos professores e são eles que fazem com que o nosso município cresça, apareça e se fortaleça. Eu tenho algumas palavras aqui para dizer, para falar, e quero cumprimentar primeiro a todos os professores, na pessoa do meu secretário de Educação, essa grande figura que é Roberto Aguiar. E quero cumprimentar a todos que se fazem presente aqui no auditório também. É com imensa honra e satisfação que apresento a todos os brejenses o início do nosso ano letivo. Como todos sabem, temos vivido tempos muito difíceis e com essa pandemia de coronavírus, levando-nos à reinvenção para oferecer a vocês, crianças e jovens do município, a educação que precisam e têm direito. Por isso, quero todos ao meu lado, alunos e profissionais da rede municipal de ensino, com a devida valorização, estímulo e respeito, espero transformar o Brejo numa cidade mais justa e inclusiva, que avança no ensino e na aprendizagem. Enquanto as aulas começam de forma remota, as escolas estão passando por readequações para a segurança dos alunos e profissionais da rede, a fim de cumprir com os protocolos sanitários. É com esse espírito de amor pela educação que damos as boas-vindas e um bom retorno a todos, alunos, professores e demais funcionários, para que, com vibração e alegria, iniciemos nossas atividades. Desejo a todos boa sorte nesse ano letivo. Um abraço a todos. Tá aí, então, palavras do nosso prefeito Roberto Asfora, nessa live especial da Secretaria de Educação, dando início ao ano letivo 2021. Convido também o nosso querido secretário de Educação, Roberto Aguiar, para também trazer aqui as suas boas-vindas. Secretário, por gentileza, pode vir. A partir de agora, secretário Roberto Aguiar também conversando com os nossos munícipes e também, principalmente, com aqueles que fazem parte da Secretaria Municipal de Educação. Bom dia a todos. Bom dia ao prefeito do nosso município, Roberto Asfora. Bom dia ao vice-prefeito Rubieno Catanha. Bom dia ao meu amigo palestrante Roberto Peixoto e todas as pessoas que estão nesse momento aqui no auditório. Cumprimento também todas as pessoas que nos acompanham por meio das plataformas digitais, Facebook,
e também o YouTube da Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus. É com muita alegria que hoje iniciamos o nosso ano letivo, os trabalhos da Secretaria Municipal de Educação, que desde o dia 1º de janeiro, o início do governo Roberto Asfora, o trabalho segue a todo vapor. Em menos de 2 meses do governo Asfora, a Secretaria de Educação já conseguiu pela primeira vez transporte escolar para os alunos do Enem. Foi um projeto idealizado pelo prefeito Roberto Asfora de valorizar os jovens do nosso município. Além do transporte também, a Secretaria Municipal de Educação promoveu videoaula para ajudar os alunos que realizaram o Enem. Também, ao longo desses poucos 2 meses de governo, a gente já iniciou o melhoramento da infraestrutura das escolas e também a diminuição dos anexos. Outra ação do nosso governo foi o diálogo com a categoria, professores, sindicatos, na adequação do nosso calendário escolar. Então, nossa gestão é pautada pelo diálogo com o professor. Além da ampliação do horário de atendimento na Secretaria de Educação. Outra ação foi a retomada da construção da Escola de São Domingos. A escola essa que estava parada desde o período eleitoral, ao fim do período eleitoral. E de antemão o prefeito já começou a retomada da construção dessa escola, que é de suma importância para a comunidade do distrito de São Domingo. Além da manutenção de ônibus escolares, melhorar a infraestrutura desses ônibus para os alunos da rede e o nosso plano de retomada. A gente já está dialogando com as secretarias de saúde e também a Secretaria de Obra, o nosso plano de retomada, que deveria ser feito o ano passado, mas infelizmente não aconteceu, mas a gente já está articulando esse plano de retomada. E o projeto Educação Conectada, no qual estamos colocando internet nas escolas do nosso município. Pois bem, sobre o início das aulas do nosso município, informamos que, a princípio, elas começarão de forma remota, por meio de vídeos no YouTube, plataforma do Google, o WhatsApp e também o caderno de atividades, no qual o nosso aluno vai ter uma assistência pedagógica de suma importância para a devolutiva das nossas atividades. Além disso, o material foi produzido por professores da rede, mestres e doutores da nossa rede, deram sua contribuição na organização dessa cartilha, diante do início do ano letivo, que é um início contínuo, contemplando conteúdos dos anos de 2020 e também esse de 2021. Em breve será divulgada também a data do retorno às aulas, de início, de forma híbrido, modelo híbrido, com aulas presenciais e também online, no qual vai ser divulgado em breve pela Secretaria de Educação. E todo esse suporte de início de aula, o planejamento, a agenda semanal, os nossos gestores, nossos coordenadores vão repassar para todos os nossos queridos professores da rede municipal. Por fim, com essa frase, encerro minhas palavras. A educação é o caminho. Precisamos nos preparar para o futuro e dar cada vez mais uma educação de qualidade aos nossos alunos. Então, com esse pensamento, encerro minhas palavras, desejando um abençoado início de ano letivo para todos os professores e também para os alunos da rede municipal. E muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado também pela participação, secretário de Educação, Roberto Aguiar. Início do ano letivo em Brejo da Madre de Deus, aqui no Agreste Pernambucano, Brejo que agora tem um prefeito
com muita dedicação, com muita garra, com muita sabedoria para levar à frente a educação do nosso município. Eu convido agora o nosso palestrante, Roberto Peixoto. Por gentileza, o senhor Roberto pode vir aqui para dar início à palestra com o tema A Educação frente aos desafios da atualidade e os compromissos da docência. Então, a partir de agora, teremos o palestrante Roberto Peixoto. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Eu quero, em nome do prefeito Roberto Asfora e por extensão a todos que fazem a Secretaria de Educação do município de Brejo da Madre de Deus, me dirigir aos educadores e educadoras deste município que estão neste momento nas suas casas assistindo à abertura do ano letivo neste município. Quando falo do agradecimento a educadores e educadoras, eu também me refiro a todos aqueles e aquelas que dão uma contribuição fundamental para que o trabalho educativo possa acontecer. Portanto, por extensão, eu estou colocando, e até por um sentimento de justiça, a presença de todas essas pessoas que fazem a educação neste município. Recebemos um convite com uma tarefa que, na minha opinião, é uma tarefa das mais belas. Poder dialogar com os educadores do Brejo da Madre de Deus sobre algo que é delicado, complexo, mas extremamente importante, que é tratar da educação. Ora, e por quê? Porque nós sabemos, de uma maneira insofismável, que é o processo de ensino e aprendizagem que humaniza e que, consequentemente, torna o ser humano aquilo que Paulo Freire, na sua fala, nos seus escritos, na sua obra, declara com muita clareza a incompletude desse ser humano. E a busca desta completude se dá através de instituições importantes na vida e no cotidiano de todos nós. A família, por exemplo, a escola, uma crença religiosa, esses elementos, considerados numa perspectiva sociológica de aparelhos ideológicos do Estado, eles dão uma contribuição fundamental para que a gente possa humanizar aquele que nasce animal. Animal que pensa, mas um animal que precisa desenvolver todas as suas competências e habilidades na condição de ser humano. E aí eu quero dizer ao povo brejense da alegria de estar aqui. Uma alegria que eu expresso nesse momento, quando da apresentação do vice-prefeito, que fez aqui um belo discurso
e um belo discurso musicalizado, onde na letra a gente percebe muito do que está aqui na minha conversa a partir de agora, vice-prefeito. Ou seja, se não for através do processo de ensino e aprendizagem, a escola não cumprirá a sua função social, abrangendo todas as dificuldades que a educação coloca para a sociedade da qual nós fazemos parte. E isso é importante que seja pensado desta maneira. Por quê, professor Roberto Peixoto? Por exemplo, vocês que estão aí agora, nas suas residências, caros professores, caros colegas, observem essa paisagem que está colocada aqui e que no pano de fundo da minha fala, a partir de agora, tem uma importância muito grande, e eu diria, se reflete no discurso musicado do vice-prefeito de Brejo. Eu não sei se vocês estão prestando atenção e notando alguma diferença aqui no que está colocado como imagem, mas eu vou ajudá-los, porque é aí que a escola se faz presente no cumprimento da sua função social. Ajudá-los em que aspecto? No sentido de que vocês percebam que a falta de consciência não deixa as pessoas perceberem que o mundo está de cabeça para baixo, como essa foto que aqui agora se encontra. Parece que quando a gente olha para uma determinada realidade, todos os elementos ideológicos escondem uma realidade que precisa ser desvendada, desnudada, tirada o seu véu. E só quem consegue fazer isto, do ponto de vista de esclarecer para a formação do ser humano incompleto que Freire cita, é a escola, é a educação, é o conhecimento. E aí nós temos uma série de desafios que eu irei passá-los rapidamente, mas que eu os sintetizarei lá na frente, quando estiver discutindo com maior objetividade as questões pedagógicas e legais que fazem com que o processo educacional aconteça. Eu tenho aqui um crescimento populacional, e falando em crescimento populacional, eu só posso dizer que isso é muito bom, o povoamento da humanidade desde a pré-história. Entretanto, a gente não pode ter uma sociedade que simplesmente infla do ponto de vista da presença das pessoas, porque nós sabemos que é preciso ter toda uma política econômica e social para dar conta de um crescimento populacional. E aí se coloca a questão da educação. Está aqui, a população mundial atual é composta por quase 8 bilhões de pessoas e continua crescendo anualmente, porém a um ritmo lento se comparado a períodos anteriores. E eu gostaria de lembrar que nesse momento em que o mundo vive uma pandemia, que também vamos tocar nessa questão para que o professor e a professora do Brejo da Madre de Deus perceba a importância que o trabalho pedagógico tem para que as crianças, os adolescentes e os adultos da educação de jovens e adultos, aqueles que ainda permanecem insistindo em buscar o seu futuro a partir da escola, precisam dos seus educadores para tirar essa venda dos olhos e compreenderem como é que o mundo se coloca. Essa marca de 7 milhões, atingida no dia 31 de outubro de 2011, uma data determinada pelo Fundo de População das Nações Unidas, coloca para a gente uma responsabilidade imensa, porque um ser humano só tem importância quando a felicidade dele está ligada à felicidade do outro. E o que é que o ser humano busca ao nascer? Qual é a preocupação de uma família quando a constitui e quando coloca um filho na escola? Dar a ele a possibilidade de ser feliz. A gente, antes de pensar
em qualquer outra questão de formação familiar ou educacional, é preciso colocar o componente felicidade num primeiro plano. E aí nós temos no Brasil, em se tratando desse índice populacional, 211 milhões de habitantes, segundo estimativa recente do IBGE. É coisa ali, está vendo? De 2020. E vocês entendam todos esses desafios. A urbanização. Eu poderia me deter nessa questão por uma palestra que levaria o próprio tema. A urbanização é algo que se coloca em qualquer que seja a célula da sociedade como sendo algo de extrema importância para que a escola perceba o envolvimento em que ela se encontra para entender a urbanização nas suas consequências. A urbanização com a questão do êxodo rural, por exemplo, a concentração de renda, o crescimento das cidades, fazendo com que as grandes cidades tenham ao seu redor aquilo que nós em sociologia chamamos da criação de um cinturão de miséria e que, consequentemente, as pessoas, na busca da sua sobrevivência, procuram outros centros, provocando um êxodo rural, entendendo que chegando numa cidade maior, pode inclusive dar conta da sua sobrevivência, mas não dá. E quando não dá, quando não tem uma preparação educacional suficiente para que dê a ele os instrumentos, as habilidades, com as competências necessárias para poder desenvolver naquela cidade para onde ele se dirige, a busca do ponto de vista profissional. Então a escola está aí, colocada diante desse desafio. Nós temos um desafio enorme, caros professores e professoras, que nesse momento nas suas casas me escutam e me veem. Nós temos um lixo que precisa passar por uma educação permanente. E não se trata apenas de uma disciplina de ciência que possa falar de que um problema dessa natureza é coisa somente de quem leciona com a ciência. Bom, é necessário toda uma interdisciplinaridade para se compreender que isso tem uma dificuldade enorme com relação à sobrevivência das pessoas. E aí vocês têm, nesse contexto, um outro grave e grande problema. A questão, por exemplo, que é enfrentar a pobreza. Ora, poderiam perguntar a vocês que estão aí nas suas casas, professor Roberto, dito tudo isso e até agora, quando o senhor fala numa das questões de maior dificuldade, de maior premência em relação à sobrevivência humana, que é a pobreza, até que ponto a escola pode contribuir na minimização de um problema dessa natureza? Primeiro, eu quero dizer para os educadores que agora me assistem, não coloquem todas essas questões que eu estou dizendo aqui como sendo responsabilidade única da escola, de forma nenhuma. A responsabilidade desse montante de problemas é uma responsabilidade, num primeiro momento, do Estado. E o Estado é o povo politicamente organizado em um território sob um governo independente. É o Estado que precisa também, em primeiro lugar, alcançar o seu objetivo primordial, que é o bem comum. A escola não pode colocar na sua cabeça a carapuça de que ela sozinha é capaz de fazer as transformações sociais. Entretanto, o nosso mestre Paulo Freire, na sua Pedagogia da Autonomia, diz que a escola não fará as transformações sociais, mas as transformações não acontecerão sem que não passem pela escola. E é justamente nesse aspecto que a gente precisa convidar os educadores a, quando estivermos, seja de maneira online, seja de maneira presencial, fazendo a tarefa fantástica do professor, que é fazer acontecer o ser humano na sua plenitude, ele ter a capacidade de refletir com a criança, com o jovem, com o adulto, na educação de jovens e adultos, a necessidade de que a gente descubra que o problema da pobreza tem raízes em sistemas econômicos, políticos e sociais. E que se o aluno absorve, domina essa competência, esse entendimento,
ele é alguém que marcha para as urnas com uma outra consciência, sabendo, inclusive, buscar aí respostas que estão no campo político-administrativo. O Brasil, por exemplo, vive uma realidade que eu aqui rapidamente coloquei no nosso mapa, e eu sei que eu tenho um tempo aqui restrito, por isso a minha preocupação, mas a minha lembrança é que nós somos um país de desalentados, uma população com renda média de até R$ 145, uma população de terceiro mundo, um país que ainda é pobre por causa de decisões políticas, e decisões políticas que são graves do ponto de vista das decisões econômicas. Ora, uma população que vive com uma renda abaixo da linha da pobreza termina sendo uma população que não acredita, inclusive, na escola. E não acredita, inclusive, naqueles que exercem a ação política sem assumirem um compromisso direto e concreto com a vida do ser humano. Essa questão tem que ser vista. Rapidamente, caros colegas professores, nessa bela manhã, aqui em Brejo da Madre de Deus, às vésperas da abertura do ano letivo desse município, aonde com muita honra eu aceitei o convite para esse diálogo com vocês. Eu queria tocar numa questão que é problema da escola também. Observe os recursos naturais. É necessário que o trabalho pedagógico tenha uma relevância sobre essa discussão. O mundo está se destruindo na medida em que, infelizmente, nós estamos usando de maneira excessiva e desmedida recursos preciosos. Recursos preciosos como água, minério, petróleo, animais para consumo, plantio de alimentos, esgotamento do solo, entre outros. Isso significa que, apesar de parecerem abundantes e infinitos, a partir de agora estamos extrapolando todos esses recursos usados para a nossa sobrevivência. Não foi por acaso que eu coloquei nessa imagem o mapa mundi, como se fosse uma bola murcha. E é isso, a escassez de recursos naturais atua de maneira frontal contra a vida e, consequentemente, nós que fazemos educação, estamos sempre a favor da vida. O aquecimento global, claro, como disse a vocês, quero dar uma passagem bem rápida sobre essas questões, porque nós não fazemos educação apenas para ensinar a ler, a escrever e a contar. Nós fazemos educação para que as pessoas possam ter uma consciência crítica. Nós fazemos educação para que as pessoas possam colocar o seu ponto de vista, e o ponto de vista é a vista a partir de um ponto, mas não é apenas a vista a partir de um ponto, sem que não se faça uma crítica propositiva. E só quem dar as condições para que os alunos possam fazer uma crítica propositiva em relação a como este mundo se encontra, é quando a escola, os seus educadores, eles estão muito mais à frente do que se imagina, porque não se faz um aluno crítico reflexivo sem que o próprio educador não esteja nessa mesma condição. O aquecimento global, que é o resultado do lançamento excessivo de gases, provocando o chamado efeito estufa, e a gente tem isso colocado de uma forma que a sociedade mundial está pagando caro. Inclusive, os países mais ricos do mundo têm um débito para conosco em relação a esse aquecimento global. E aparece alguém em perspectiva negacionista, dizendo que isso não acontece, dizendo que isso não é verdadeiro. Ora, isso significa contrariar a ciência. E quando a gente contraria a ciência, a gente contraria os pilares básicos do desenvolvimento, da economia e da sobrevivência humana. Eu diria a vocês, de maneira muito rápida, os países mais ricos do mundo, eles estão provocando com maior incidência essas questões que nós aqui levantamos até agora. E aí eu diria
se todos consumissem como os habitantes mais ricos do mundo, 4 planetas Terra não seriam suficientes para que a gente pudesse dar esta satisfação ao ser humano naquilo que é, eu diria, fundamental, que é a sua própria alimentação. Então nós temos um primeiro mundo que decide a vida dos demais. A gente tem inclusive um mundo que já não está pensado, professor Roberto, secretário de Educação desse município, numa área que muito bem você conhece. Hoje já não se discute o mundo numa perspectiva apenas geográfica, continental. Hoje se discute o mundo numa perspectiva econômica. O primado da economia está sobre o primado da política. Por isso que o mundo é muito mais discutido em blocos econômicos do que propriamente no aspecto geográfico em si. Claro que a gente sabe que o mundo está dividido, claro que a gente sabe que geograficamente ele se explica. Entretanto, quando as grandes decisões vão ser tomadas, os países mais ricos, do ponto de vista econômico, decidem como deve ser do ponto de vista político. E aí é interessante pensar no mercado comum europeu, que para se defender cria uma própria moeda como o euro. É interessante pensar no NAFTA, um mercado comum comandado pelos americanos, dominando o mundo. É importante pensar no Mercosul, onde nós estamos como uma nação que poderia, inclusive, estar num outro patamar de liderança. Se encontra, mas como a escola não deu conta de que nós, aqui, não aprendêssemos o espanhol, então essa liderança política se enfraquece, porque o Brasil é o único país na América do Sul que não fala espanhol, fala um portinhol. E essa grande liderança nossa termina não sendo assumida no aspecto político e econômico, com mais evidência, em virtude da forma como se tratou a questão da língua. É preciso pensar dessa maneira. E aí, de uma hora para outra, nós não esperávamos. Caros colegas professores, vocês que agora me escutam nas suas casas, vocês que estão lidando com os alunos já há quase um ano, de uma maneira. Ora, fomos pegos de surpresa, mas eu quero falar dessa surpresa e quero trazer também elementos que podem contribuir para a solução desta surpresa, desta terrível surpresa. 2020 tem que ser para a gente um ano para não ser esquecido. Não podemos. Ele vai continuar nos perseguindo. A pandemia do Covid-19 provocou pelo menos 2.408.243 mortos no mundo até agora. Resultado de mais de 109 milhões de casos de infecção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. E como é que está o Brasil de ontem para hoje? De ontem para hoje. É preciso que pensemos nisso. A realidade brasileira, do ponto de vista dessa pandemia, a forma como a nação brasileira está tentando sobreviver, é de uma maneira onde as pessoas deixaram de ter nome, passaram a ter número, onde as famílias não estão podendo enterrar os seus entes queridos, fazendo aquilo que é a última vontade de alguém, porque não podemos chegar perto. E a nossa situação de ontem para hoje é um Brasil com 246 mil mortos por Covid e se aproximando de 10 milhões de casos registrados. Muito bem, professor Roberto Peixoto, na abertura do ano letivo de Brejo da Madre de Deus, o senhor acaba de colocar para a gente, de maneira muito rápida até, 2 questões que o senhor próprio sintetiza nesse momento. Primeiro, todas as questões de ordem social e econômica que o mundo vive. E por que eu faço isso? Porque a escola é um espaço que não pode ser simplesmente para ser discutida as questões triviais. O ler, o escrever e o contar, eles perdem o sentido se aquilo que for lido, contado, não for reflexivo. Se o aluno não perceber que isso tem importância na vida dele, ele simplesmente não assiste essa aula. E, consequentemente, a incapacidade da absorção, da educação que precisa ser
qualitativa e não quantitativa nos prejudica. Esse entendimento inicial. E coloquei a questão da pandemia, porque não é por acaso que eu tenho pessoas aqui com máscaras, e eu distante delas e ainda com medo, porque sou do grupo de risco. Eu tenho 66 anos, eu tenho duas pontes de safena que eu não posso vender nem cobrar pedágio. A natureza tem essas coisas com a gente, né? Ela podia me dar o direito de poder cobrar um pedágio, 2 pontes, etc. e tal, mas não, eu estou aqui confiando, não é, na forma como esse ambiente está preparado para me receber, da mesma maneira que a Secretaria de Educação está tendo todo o cuidado de preparar vocês, de preparar as famílias, e de que a gente possa se preparar conjuntamente, porque essa é uma responsabilidade coletiva, para que a gente possa voltar à sala de aula. E para voltar à sala de aula, caros professores, caros colegas, eu vou brincar um pouco, e vocês poderiam dizer assim: como é que você vai brincar com coisa tão séria, professor Roberto Peixoto? Não é apenas uma brincadeira. É uma forma de fazer um enfoque de uma verdade que é insofismável, mas que não pode ser tanto levada a sério sem que a gente não busque as saídas e as respostas. O grande filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella, ele faz uma colocação importantíssima sobre esse momento que nós, educadores, estamos vivendo. A fala é minha, o pensamento é dele. Mário Sérgio Cortella diz assim: ou a gente senta e chora, ou levanta e enfrenta. Muito bem, a Covid está aí. A gente não está mais surpreso com ela. Nós fomos pegados, eu vou usar uma palavra que não tem um termo científico, mas ela é muito conhecida de todos nós. Fomos pegados de supetão. Fomos levados no tranco. Simplesmente a Covid chegou, bateu às nossas portas, invadiu o mundo. E aí, depois de todo esse conhecimento sobre ela, a forma como nós avançamos do ponto de vista de uma vacina, que se Deus quiser, chegará a toda a humanidade e precisa chegar, independentemente dos beicinhos políticos partidários que o nosso país nesse momento levanta e dificulta a que essa vacina chegue. Mas ela chegará. Por quê? Porque aquele que tem a competência de fazer com que ela chegue, já deu às mentes privilegiadas da ciência a condição de, em tempo recorde, fazer vacina para a humanidade. E os professores precisam estar aí, nesse rol, daqueles que estão na linha de frente, porque não podemos pedir para abrir escola, não podemos pedir para levar os nossos filhos, se primeiro não houver uma vacinação em massa, e que os professores, inclusive, não estejam colocados como sendo prioridades nesse calendário. Pois bem, o Mário Sérgio Cortella, diante desse grave problema, diz para a gente: ou a gente senta e chora, ou levanta e enfrenta. Essa frase reflete a nossa condição histórica diante dos graves problemas. E quando eu digo a nossa condição histórica, eu estou me referindo aqui, em especial, ao Nordeste. Como o povo nordestino tem sido bravo ao longo da sua história para se levantar de uma hora para outra e para vencer as adversidades. E eu, que sou um matuto aqui do Nordeste, acredito piamente na força que nós temos para rever essa questão. Então, não é só levantar e enfrentar. Não. E por que não é só levantar e enfrentar, como diz o Mário Sérgio Cortella? Porque para levantar e enfrentar, tem que fazer uma coisa que todos vocês já sabem. Pensem comigo. Para levantar é preciso mudar o modo em que estava. Ei, meu caro professor, minha mãe de aluno que está aí me vendo, para levantar, eu preciso mudar de posição. Sabe o que é que significa isso? Para a coisa não ficar assim, tão colocada de maneira banal, eu tenho que sair da minha zona de conforto. E, consequentemente, eu tenho que repensar a minha maneira de ser na condição de educador, não é? É preciso mudar o modo em que eu estava. Levantar exige
que eu mude de posição, só que mudar dá um certo desequilíbrio momentâneo. Eu, por exemplo, quando estou aqui parado, eu tenho toda a segurança de que eu não vou cair. Mas quando eu ando, eu mudei de posição. Obviamente que eu posso, nesse momento, ter a possibilidade da queda. Mudar exige que eu saia, repito, da minha zona de conforto, para que eu possa pensar uma educação diferenciada num momento histórico que é diferenciado para o mundo, não é? Olha, mudar é complicado. Mudar é extremamente complicado, eu sei disso. Mas acomodar é perecer. Se mudar é complicado, querem ver exemplos concretos? Basta pensar você na rotina da sua casa e da escola. Veja como mudar é extremamente delicado. Colegas, companheiros do auditório, meus caros professores e professoras, meus alunos que me veem agora, queridos pais, como há uma dificuldade imensa em mudar. Imagine o ambiente da sua casa. Olhe um para o outro aí agora na sua casa e reflita sobre o que eu vou dizer, como estão refletindo os que estão aqui no auditório. Na nossa casa, quando a gente se dirige, por exemplo, para a cozinha para se alimentar, cada um da gente, há tantos anos morando naquela casa e com a mesma família, normalmente se dirige muito para o mesmo lugar, como se aquele lugar na mesa fosse nosso e fosse eterno. E olha que quando a gente recebe visita, e essa visita de maneira inesperada, senta naquele lugar que a gente imaginou que era nosso, a gente quando levanta a mão, e a gente quando levanta a cabeça e olha para frente e não vê o aparelho de televisão que era comum que eu visse na cozinha, eu me sinto como se não estivesse na minha casa. Observe na casa de vocês, queridos pais, vocês casados há 10, 15, 20 anos, olhem bem um para o outro aí e pensem se quando vocês vão dormir há 20 anos casado, há 15, há 30, o lugar na cama não é o mesmo para cada um. É como se você tivesse um registro particular do lado da cama. E é interessante que quando uma pessoa dessa tem a possibilidade de fazer uma viagem, entra para um hotel, entra num quarto com uma cama extremamente grande e deita no mesmo lugar que deita em casa, como se tivesse uma força propulsora expulsando você do lado daquela cama grande, onde agora você se encontra e não é nem a sua casa. Então a mudança, ela é algo que requer reflexão. A mudança requer de todos nós um pensamento firme para tentar fazer diferente. Agora, tem uma coisa. Se quiserem ter sucesso na mudança, na condição de pais, de professores, de alunos, se quiserem ter êxito nas coisas que cada um faz, precisa cultivar uma qualidade que é chamada de audácia. Atenção, eu vou repetir, a palavra é audácia. Eu diria até que os audaciosos são sempre os primeiros, ainda que não sejam bem entendidos. Agora, não confundam audácia com aventura. Professor, quando você é audacioso, você planeja uma aula diferente, porque você imagina que o aluno que lhe espera é alguém que naquela sala possa lhe cobrar da aula que você vai dar. E quando você já sabe que naquela sala ninguém lhe cobra, ninguém lhe pergunta, você sai daquela sala ou entra nela com o pensamento de que é apenas uma aventura. E sendo uma aventura, eu não sou um audacioso. Uma pessoa audaciosa é aquela que prepara, organiza, estuda, conversa e vai. Portanto, age. É diferente de ser um aventureiro. Um aventureiro é alguém que se coloca no lugar de uma sala de aula ou de qualquer que seja a profissão e tenta fazer o que não sabe. Aliás, na educação tem coisas assim. A educação é o único lugar aonde se colocaram os amigos da educação. Você não vê os amigos da engenharia. Ninguém pega seu dinheiro e dá para alguém que não é engenheiro para construir sua casa. Tu imagina se o ministro da Saúde, aquele caro colega professor que se encontra lá no Palácio do Planalto, e eu não sei por que está lá, já devia ter acompanhado os que saíram.
Imagina se aquele ministro da Educação tem um problema do coração, é levado imediatamente para o hospital de base em Brasília e um colega diz lá no ouvido dele, olha, espera um pouco que o professor Roberto Peixoto, lá de Caruaru, ele é amigo da saúde, é quem vai fazer a tua cirurgia. Ora, eu nunca vi amigo da saúde, ele dá uma carreira, ele fica bom, ele não me espera, ele quer um especialista para salvar a vida dele. Na educação pode ter amigo da educação, o cara se aposentou do banco e acha que pode ser professor de matemática. Não conhece metodologia, não passou por uma formação, mas na educação essas coisas acontecem. Quando é assim, não é audacioso, é aventureiro. E aí, meu amigo, ou a gente senta e chora, ou a gente levanta e enfrenta. Mas, para levantar e enfrentar, que é o propósito desse nosso encontro, que é o objetivo da abertura do ano letivo dos educadores de Brejo da Madre de Deus, a gente precisa colocar para fora a ideia do aventureiro. Porque o aventureiro é apenas assim, vamos que vamos. Primeiro ele fica doido e depois ele vê como é. Isso é aventura. Um momento como esse que nós estamos vivendo, de pandemia, de mortes, de temor, um momento dessa natureza, exige pessoas que sejam audaciosas, mas jamais aventureiras. Isso vale para o futebol, para a família, para a escola. Está vendo? Ontem o Internacional podia ter sido contra o Flamengo. Aventureiro ou audacioso? Vocês pensem sobre o futebol. Eu adoro. Mas é preciso saber que a posição do ser humano em qualquer local precisa colocá-lo da maneira como ele entende que resolve o problema e não apenas pensa sobre ele. Ora, quando eu estou falando isso, em qualquer lugar, no momento em que a gente está vivendo essa pandemia e as pessoas morrendo, e a gente imaginando que pode abrir as escolas, eu fico pensando, eu estou certo, eu estou errado, nessa minha tese da aventura, do audacioso, aparece alguém para me contestar, e é normal que apareça. É democrático. É preciso que a gente esteja preparado para aceitar uma crítica, mas uma crítica que seja propositiva. Quando ela não é propositiva, a crítica pela crítica não tem interesse nenhum, viu, professor? Quando lhe criticarem, sem lhe dizerem aquilo que você está errado e como você pode fazer, tenha isso como sendo a crítica pela crítica somente. Aparece alguém nessa minha fala e diz assim, ora, mas essa pessoa audaciosa, não, eu fico com a aventureira. E o sentido dessa pessoa dizer que fica com a aventureira é querer dizer para mim que essa pessoa é corajosa. O aventureiro seria alguém corajoso e que, consequentemente, ele pode fazer o que ele pensa e o que ele quer. Pelo contrário, tenham muita atenção. Coragem não é ausência de medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. É importante que isso seja refletido. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Alguém que diz que não tem medo não é uma pessoa corajosa. Alguém que diz que não tem medo é uma pessoa inconsequente. Portanto, é alguém que se arvora a se colocar para enfrentar o que não sabe, o que não está vendo e, principalmente, o que não está preparado para enfrentar. É inconsequência. A melhor maneira de ficar vulnerável, olha, a melhor maneira de ficar fraco é achar que está invulnerável. Se eu começar a pensar que não devo usar a minha máscara em canto nenhum, eu estou me sentindo invulnerável. Entretanto, não, é o contrário. Eu posso, num determinado momento, ao me aproximar de alguém que não tem tido os seus cuidados suficientes, pegar a coronavírus. E aí, que invulnerabilidade era essa minha? Pelo contrário, quando eu me sinto vulnerável, mais eu me fortaleço. A melhor maneira de ficar desprotegido é achar que já está completamente protegido. Então as coisas se dão ao contrário para que a gente possa avançar. Caros professores, queridos alunos, pais presentes, pensem sobre essas questões.
reflitam. Os professores, principalmente. Aqui eu quero chamar os colegas professores à atenção da nossa prática pedagógica, que se iniciará daqui a pouco no Brejo da Madre de Deus. O grande susto da pandemia é que a gente não notou que ela poderia acontecer, apesar de alguns alertas. E como ela chegou, foi naquilo que a gente chama de tranco. Lembra quando o ônibus vai cheio, que o cara dá um freio para valer? Aquilo é um tranco. Ele tenta dar uma arrumação no ônibus, o ônibus está muito cheio. A pandemia chegou na vida da gente como se fosse esse tranco, nos pegou de vez. Quem imaginaria que na festa do final do ano de 2019, olhe para isso, veja como nos pegou a pandemia. E eu estou sendo rápido pelo meu tempo, que eu tenho que avançar mais em algumas coisas concretas ainda. Muito bem. E quando deu meia-noite, nós adultos começamos no dia 31 de dezembro de 2019 para 1º de janeiro de 2020. De que maneira? De que maneira nós começamos? Aqueles que podem, porque muitos não podem, porque não tem nem o que comer, mas aqueles que podem fizeram a sua ceia. Aqueles que podem brincaram com os seus familiares. Eu com a minha esposa, com meus filhos, com os meus netos. A gente fez aquilo que é a grande ceia, nós nos alimentamos, agradecemos a Deus, não é? E de uma hora para outra, a gente até ensaiou cantar um pouco, a gente até ensaiou, Feliz Ano Novo, aquilo que a gente sempre faz. Entretanto, não, a pandemia nos pegou de cara. O ano começou e em março a gente já estava pensando que quando do Réveillon, o canto deveria ter sido o contrário. Adeus, ano velho. Adeus, ano velho. Isso era o que devia ser cantado. Foi dessa maneira que a pandemia chegou entre nós. E aí, como não dá para voltar no tempo, não podemos mais voltar no tempo, ou a gente senta e chora, ou a gente levanta e age. Por quê? Porque o que vem por aí, e eu estou me aproximando da hora, não é? Porque o que vem por aí é algo que a gente não sabe. Um dos grandes impactos a ser sentido ainda esse ano poderá ser o aumento da evasão escolar, daqueles que não seguirão estudando em 2021. Mais de 1 em cada 4 jovens do ensino médio já pensou em não voltar para a escola, afinal do período de suspensão das aulas. Isso é um estudo do Conjuve. E isso é uma coisa que a escola brasileira já tem como sendo terrível. Evasão, repetência. São males da educação brasileira que essa pandemia, de certa forma, ela agora nos oferece, porque ainda existe um temor colocado no ar. E é por isso que a gente tem que ter um cuidado. E para ter um cuidado, a gente precisa pensar o seguinte, secretário. Estou me dirigindo ao secretário, caros professores, mães, alunos, ao secretário de Educação, o professor Roberto. É preciso que vocês entendam que não é a Secretaria de Educação sozinha que define as políticas da educação para o município. Todo o país tem um ordenamento jurídico, e esse ordenamento jurídico tem lá no seu topo a Carta Magna, essa nossa Constituição de 1988, que o Brasil infelizmente já completou 8, de 1824 para cá, o que é uma aberração jurídica, mas essa nossa já está com um pouco mais de 30 anos, e ela define como deve ser a educação brasileira. E além dela definir, dando as diretrizes, a gente tem a Lei 93/94/96, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, que é a nossa Bíblia, que é a nossa Constituição da Educação. Mas isso ainda foi muito pouco para que a gente pudesse falar da pandemia. Era necessário que a gente colocasse uma nova lei, e aí entra instituições, que eu vou falar rapidamente sobre elas, que definem a possibilidade das aulas ao vivo ou não. Portanto, não é a Secretaria de Brejo da Madre Deus, não é o governo do estado de Pernambuco. Essa é uma questão, para nós, nacional, e o mundo todo está vivendo isso.
nós estamos sob a égide do medo. E temos uma responsabilidade muito grande, porque a escola, para cumprir a sua função social, precisa dos seus alunos. E alunos são vidas. E a gente não pode jogar fora aquilo que é o primeiro e o principal direito do ser humano, que é o direito à vida. Senão os outros direitos perderiam o seu sentido. Então, observe, a gente tem um documento que explica o chamado contínuo curricular, que traz para a gente uma série de possibilidades e desafios. É claro, a expressão ali no latim, basta que a gente diga que é um currículo contínuo, que nós temos agora que vivê-lo. E com outras palavras, para o pai mais simples, para a mãe mais simples, aquele que não tem a obrigação de compreender os termos da ciência da educação, eu diria para vocês que o que eu estou chamando ali de currículo contínuo é simplesmente uma forma planejada, pensada, com os órgãos de educação e de saúde, para fazer com que a gente possa juntar 2 anos em um. Por quê? Porque durante esse período de pandemia até agora, muitos foram os jovens, as crianças, os adultos, que tiveram aula, outros que não tiveram a possibilidade de as ter na qualidade que deveria ter, e muitos que sequer tiveram aula. Nós sabemos das dificuldades econômicas e sociais que passamos. Às vezes é uma família que tem um telefone para 3, às vezes é uma família que tem um telefone e não tem a internet. E aí? Quando eu vi o secretário de Educação aqui agora, o meu amigo Roberto Xará, dizer da preocupação de que o município está se fortalecendo do ponto de vista tecnológico, que os seus competentes professores já fizeram um documento que pode ser levado do ponto de vista pedagógico para as casas. Essas crianças, elas vão ter nas mãos elementos suficientes para tentar rever o aspecto perdido de 2020 e entrar com maior força, entendendo agora essa pandemia, em 2021, ainda que de início, por obrigação do Conselho Nacional de Educação, tenhamos que começar da mesma maneira. Ainda teremos o ensino remoto. E é preciso pensar que, num primeiro momento, isso tinha sido pensado somente para o ano anterior. Entretanto, a pandemia não permitiu que assim fosse. Inclusive, tem alguns estados que estão aí tentando voltar e o vírus, que se multiplica do ponto de vista biológico de uma maneira inimaginável, esse é um inimigo invisível. A gente está com medo até que as vacinas possam não dar conta da força como esse vírus está entrando na vida de cada uma das pessoas. Mas a gente tem Deus, e quem tem Deus tem tudo. Pois bem, isso que está sendo chamado aqui, né, de currículo contínuo, por exemplo, além de permitir a ampliação da validade do ensino remoto para dezembro do ano que vem, está vendo? Qualquer escola pode chegar até dezembro do ano que vem, trabalhando no sistema remoto, se nós não tivermos o arrefecimento dessa pandemia. Se nós não tivermos uma política de saúde que possa ter uma vacinação, que possa ser considerada em massa, que os professores também sejam colocados na linha de frente e as famílias, a gente vai ter uma responsabilidade muito grande de levar o seu filho para uma escola e depois ter que responder pelas lágrimas daquilo que é e precisa ser o inevitável, uma morte planejada. É dessa maneira que está acontecendo, não é? Muito bem. Então, Roberto, entendendo o tempo que você me deu, eu gostaria rapidamente de entrar rapidamente na lei, por causa do tempo, e eu sei que foi me dado. Vejam bem, o sistema educacional brasileiro, ele está montado em cima de uma série de documentos de legislação, como eu acabei de falar. Legislação, do latim, um conjunto de leis. Entretanto, foi necessário que o Conselho Nacional de Educação pegasse uma medida provisória do governo federal e transformasse essa medida provisória em lei,
porque todas as vezes que uma medida provisória vai para o Congresso Nacional, 140 dias depois, se ela não é transformada em lei, ela se expira. E isso era necessário para que a gente pudesse começar a pensar um ano letivo com esse tal do currículo estendido. E aí surge a lei 140/2020 e estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas diante o estado de calamidade pública. Portanto, caro pai, mãe, não desmerecendo o seu nível intelectual de entendimento, mas o que está sendo dito aqui é que se a gente não conseguir amainar, diminuir, minimizar esse problema, nós teremos que ir, se for o caso, até o final do ano novamente. É claro que a gente espera que assim não seja. É claro que a gente torce e até a gente reza. Mas o município de Brejo, a cidade do Recife, a capital, São Paulo, qualquer que seja o estado ou o município, geograficamente falando, vai ter que atender a essas determinações legais. Não é uma questão somente nossa, é uma questão nacional e eu diria mundial, porque inclusive esses documentos que nós estamos discutindo aqui, eles já são documentos trabalhados em alguns países aqui na Europa e muito perto da gente na América do Sul também. Não é uma invenção nossa, é uma necessidade de criar elementos jurídicos para que a gente possa ter uma maior proteção do ponto de vista do exercício da vida na escola. Veja, rapidamente. Roberto, quando você quiser, pode falar, viu, velho? Eu estou à sua disposição. Veja, a lei, ela tem uma introdução, e eu quero dizer na linguagem dos pais, dos alunos, dos professores, dos meus amigos, eu quero falar na linguagem mais simples possível, porque eu sou advogado também, eu conheço um pouco dessa história, e, consequentemente, o juridiquês é algo que prejudica, porque algumas pessoas terminam usando a lei como instrumento do Estado apenas para atender aquilo que é o ideal da burguesia. Pensemos sobre isso. Veja o que diz essa lei. Observe. A referida lei estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e altera a Lei 11.947, de 16 de junho de 2020. No âmbito pedagógico, haverá a necessidade de readequação do calendário. Atenção, olha o que interessa aqui. Readequar o calendário escolar. Professores, olhem para mim. Readequar o calendário cultural escolar no Brasil é uma coisa que já devia ter acontecido, não apenas por causa da pandemia. A própria Lei de Diretrizes e Base da Educação, ela já prevê, porque a Lei de Diretrizes e Base da Educação, ela traz um aspecto de flexibilidade enorme para que a escola possa se organizar à maneira que ela entender que é melhor para o seu aluno. Está claro? Muito bem, independentemente da pandemia, isso pode acontecer. Professores, pessoal da Secretaria de Educação aqui presente, eu vou até pegar essa, eu diria, adequação do calendário cultural escolar para fazer uma provocação. Fazer uma provocação aqui na frente do secretário, da secretária adjunta e dos professores que me escutam, principalmente os professores do ensino infantil e das séries iniciais. Se tem uma coisa, colegas professores, anacrônica na organização da escola brasileira, é o seu calendário cultural escolar. Ele é um calendário que é organizado numa perspectiva positivista. E a gente sabe que, filosoficamente, o pensamento positivista, ele é extremamente conservador. E o que é que a escola faz com as séries iniciais? Só para vocês entenderem que isso, que chama-se ali de readequação do calendário, vai acontecer pela pandemia, mas já podia ter acontecido sem a pandemia, inclusive no aspecto pedagógico nas séries iniciais.
Eu vou dar exemplos concretos bem rapidamente. Por exemplo, o ano letivo começa, os alunos das séries iniciais seguem um calendário cultural escolar que, forjado nessa perspectiva positivista que eu ressaltei, em vez de ajudar do ponto de vista da aprendizagem, deixa os meninos com a cabeça a mil, sem saber o que é que a escola quer com eles. Exemplo, em junho o calendário cultural escolar nas séries iniciais comemora o São João, legal, algo extremamente tradicional do ponto de vista da nossa cultura, não podemos deixar passar em branco. Sim, mas e a forma de fazê-lo? Por que não muda? Por que é que tem que se pegar um menino das séries iniciais, que os dentes deles são bons, e tem que pintar 2 ou 3 de preto para dizer que o dente do matuto é um dente podre já hoje? Por que é que se pega uma roupa do menino na escola, se coloca atrás da calça dele 2 remendos grandes para dizer que o matuto do interior usa uma calça rasgada ou remendada só? Por que é que se toca fogo no mato, se faz uma grande fogueira e se comemora o São João numa perspectiva ideologizada, que pode ser de uma outra maneira, e eu digo no meu livro como fazer? Ora, esse menino que recebeu isso em junho, quando chega em setembro, no dia 21, essa mesma escola, de acordo com o calendário cultural escolar, trata do dia da árvore. A professora fala sobre o efeito estufa, sobre a defesa do meio ambiente, sai com os meninos numa fila e planta uma árvore lá fora da escola, e os meninos ficam pensando de uma hora para outra, finalmente, o que é que querem com a gente? Primeiro mandaram a gente tocar fogo no mato. Primeiro, estereotiparam o homem do campo, achando que o matuto, em pleno século XXI, ainda é da mesma forma. Aliás, se faz uma quadrilha e se dança. Ainda bem que não é uma quadrilha igual a de Brasília, é apenas a de dançar. Mas no dia da árvore, se planta uma árvore, se defende a natureza. Em dezembro, o nascimento de Cristo é a data máxima. Mas quem prevalece? Papai Noel. Porque o Papai Noel vem lá do Polo Norte, com as renas, de um lugar extremamente frio, para adentrar a América do Sul, com um clima extremamente tropical, quente, e as professoras são obrigadas a levar para casa algodão para transformar em neve e trazer Papai Noel. Portanto, no calendário, se Papai Noeliza a escola, mas não se cristianiza a escola. E não é que se tenha que cristianizar do ponto de vista religioso, não, porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no seu artigo 33, diz que isso não pode ser feito, porque o Estado é laico. Se o Estado é laico, a escola não pode simplesmente defender um aspecto religioso apenas. Mas Papai Noel toma conta da figura de Cristo. E eu acho que ele fica muito descontente, porque a própria Bíblia não diz que quando Cristo nasceu, em dezembro, em Belém, lá tenha chovido ou nevado. E por que a escola faz isso? É preciso rever esse tal de calendário cultural escolar, independentemente de pandemia. Estamos num momento de exceção, eu entendo. Pois bem, rapidamente, olha o que diz o artigo 1º dessa lei. Não vou ler tudo não, eu vou passar por cima, mas deixar claro para vocês algo que é importante. Essa lei que regula o momento das escolas agora, na possibilidade de volta ou não do seu filho para a sala de aula, do meu colega professor que transformou a sua casa numa sala de aula, nós simplesmente transformamos a nossa sala de aula, a nossa casa, numa sala de aula. Tudo bem. Ora, professor, o que é que a lei diz? Essa lei estabelece normas educacionais a serem adotadas em caráter excepcional durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020. Olha, o que é que significa isso que está lá na lei? O que eu botei embaixo. As normas estabelecidas na lei supracitada serão válidas em caráter excepcional, o que significa que, a princípio, são temporárias e estão vinculadas à situação atípica, vividas, ocasionadas pela Covid-19. Queridos pais, o que está dito ali é o seguinte: se a pandemia minimizar, se a pandemia desaparecer, a gente tem toda a condição de poder trazer o seu filho para a escola e os professores.
Nós temos que fazer um esforço hercúleo, como o secretário de Educação aqui falou, na tentativa de fazer que o seu filho não perca a possibilidade, se ele já perdeu muito no ano anterior. A gente está vivendo um estado de excepcionalidade, não é? E aí tem uma coisa interessante. O parágrafo único desse artigo 1º, ele diz: o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Educação editará direitos nacionais com vistas à implementação do disposto nessa lei. Não obstante o posicionamento do Congresso Nacional, que levou à elaboração do texto da lei, comentada, sancionada pelo presidente da República. Estamos no estado de exceção em função de uma doença que nós não esperávamos. Muito bem. Eu passando um pouco aqui, só para chamar a atenção de vocês, porque eu não trouxe toda a lei para aqui. Eu trouxe apenas aquilo que interessa ao ensino infantil e fundamental, porque o município tem essa responsabilidade. Essa é uma lei maior, que a gente precisa tomar conhecimento delas. Eu acho até e sei que a Secretaria de Educação já está trabalhando com seus professores a respeito disso, e é preciso que trabalhe para esclarecer melhor a participação de cada um no trabalho pedagógico. Dando um pulinho aqui, para ser mais breve. Bem direitinho, resumindo, para eu falar de mais duas coisas aqui. Bem direitinho. Senhores pais, o Conselho Nacional de Educação, atendendo o que determina a Constituição, atendendo o que determina a Lei de Diretrizes e Base da Educação, atendendo o que essa lei, que a gente acabou de colocar para vocês muito rapidamente, normatizou, é apenas para dizer que esse ano que se inicia é um ano onde nós, os professores, precisamos compreender ainda a existência da Covid, portanto, a impossibilidade da aula presencial. Entretanto, não podemos agora tratar de 2021 como se fosse 2020. Já conhecemos o problema, precisamos ter alternativa. Lembra do que eu disse antes, não adianta sentar e chorar. A gente precisa levantar e agir, mas levantar e agir com consciência. E aí? Ensinar e aprender é algo próprio da escola, obviamente. Eu não estou falando nada de novo. O de novo que eu estou falando aqui é que a gente não pode, mesmo num período de pandemia, se tornar num dador de aula. Aquele sujeito que sai de casa e diz assim: eu vou dar a minha aula. Cuidado, gente. A escola tem uma série de questões do ponto de vista ideológico que faz pena. Meu secretário, qualquer dia desse me traga de graça aqui, para a gente ter uma conversa pessoal com os nossos educadores, para pensarmos sobre como, do ponto de vista ideológico, as palavras pesam sobre o trabalho da escola. Porque palavra tem peso não apenas do ponto de vista semântico, palavra tem peso do ponto de vista, eu diria, ideológico. E você sabe disso tanto quanto eu. A gente chama, por exemplo, quer ver? Vão chegar para o secretário, para a secretária adjunta, vão chegar para a diretora de ensino e vão dizer assim: olha, atenção, como é que está a grade curricular da escola? Meu amigo, a grade é coisa velha, a grade é ideia de prisão. O que eu tenho é uma teia curricular sendo pensada, porque o conhecimento está na nuvem. Nós estamos vivendo uma perspectiva de ciberespaço. E é interessante que se pense assim. Esse mesmo colega professor chega para a gente, interessado no aumento das aulas, e diz assim para a coordenadora, com muita tranquilidade, mas ele não é culpado disso não. Isso foi dito a ele há muito tempo, colocado na cabeça como sendo algo que se entranhou. Ele, na intenção de pegar mais aula e ganhar um dinheirinho a mais, ele chega assim e diz assim: ô minha coordenadora, como é que está a minha carga horária? E ele chega, se abaixa, feito um jumento. A carga. Porque carga é coisa de jumento, carga é coisa de caminhão. A carga horária. A nossa escola tem uma série de questões que deixam a gente para trás. Eu fiquei muito feliz quando fui convidado para aqui hoje e vocês disseram que havia aqui uma formação continuada. Porque o comum é as pessoas botarem lá na porta da escola
que os professores estão... Às vezes eu nem quero falar a palavra, tu acredita? Eu fico meio preocupado com ela. Mas é o comum. É o comum. O professor adoece, vai no médico, paga caro e marca uma consulta. Seja no público ou no particular, eles estão tratando a gente dessa maneira. 30 dias para atender. Público ou particular, viu, vice-prefeito? E aí, quando passa os 30 dias que a professora chega lá, aí o cara diz assim, olha, o médico não vai poder atender a senhora hoje. A professora diz, por quê? Diz, olha, o médico, ele está na Europa. Ele foi fazer um workshop. Ele foi participar de um seminário. Ele está participando de um congresso. O professor, quando se reúne, bota na porta, capacitação. A palavra capacitação no dicionário pressupõe incapacitados. E nós não somos. Nós estamos em permanente crescimento de estudo na perspectiva da formação continuada profissional. É para ler um Tardif. Pega um autor como Tardif, faz uma leitura e a gente vai tirando da cabeça essas palavras que elas são colocadas e que parece que são simples, mas não são. Quer ver uma coisa? Eu peço palma agora para todas as pessoas que estão aí em casa, uma junto da outra, para a professora formadora, para aquela que alfabetiza. Essa é a primeira que começa. Está vendo eu fazendo um doutorado? Depois que terminei esse livro, etc., eu comecei, estou fazendo. Mas espera aí, se você me botar para alfabetizar uma criança, colegas professores, eu sou incompetente, eu não sei. E essa professora que alfabetiza tão bem, que a mãe, quando chega para matricular a criança na escola, pergunta assim, eu quero botar a minha filha com Dona Maria. Dona Maria já tem 30 anos de ensino e que alfabetiza. Legal, parabéns para Dona Maria. É claro que Dona Maria tem um problema sério. Ela simplesmente botou na cabeça aquele modo de alfabetizar. Se ela não lê outras obras, ela simplesmente prepara o aluno há 30 anos daquele jeito. E esse aluno que nasce hoje já não é mais o mesmo. Aquele aluno da escola do passado era um aluno que enfrentava uma sociedade parada e uma escola baseada no autoritarismo e na excepcionalidade. Porque era uma escola que se batia nas pessoas com a palmatória e era uma escola que você só podia continuar nela se fizesse a admissão. Portanto, já tinha um vestibular mesmo sendo criança, para entrar nas séries iniciais. Hoje não. Hoje a escola é uma escola fundamentada numa perspectiva psicológica. E é preciso compreender a importância que isso tem. Aquele aluno do meu tempo vivia numa sociedade parada e ia para uma escola onde só o professor tinha conhecimento. Os alunos desse tempo não. Eles são digitais, cibernéticos, multidimensionais. Aluno de hoje não nasce, ele estreia. E você dá um telefone para uma criança de 4 anos, ela faz miséria com ele na mão. É preciso pensar dessa maneira. E a professora que não pensa dessa maneira vai alfabetizar uma criança diante da 4ª revolução científico-tecnológica, olhando para a criança e dizendo assim, a pata nada, a pata nada. A menina fica pensando que a pata é a professora. A gente precisa ter toda uma preocupação. E aí essa professora que eu estou falando dela, sabe o que é que ideologicamente se coloca para ela? Tia. Chama ela de tia. E isso está tão enraizado que não dá para sair, apesar de Paulo Freire ter escrito um livro fantástico chamado Professora Sim, Tia Não. Oh, será que você deixar de ser chamada de tia vai perder o amor para com o seu aluno? Não. Sabe quem é a tia? A tia é a sua irmã que não casou e que quando vai você para o cinema com o seu marido, você pede para ela tomar conta das crianças. Essa é a tia. A outra é uma profissional da educação. E a gente precisa começar a pensar nessas coisas para sair de um calendário cultural escolar anacrônico, que desvirtua o pensamento da escola. Às vezes é uma semana trabalhando um tema tal. Olhe para o mês de abril. Quanto tem de dias que a gente comemora? Sem reflexão, muitas vezes. Digo isso no meu livro. Estou fazendo a propaganda. Pode dar uma leitura que eu tenho um outro calendário lá, dizendo como pode ser feito. Muito bem. Então, não há espaço para o professor dar dor de aula. Dá dor, chega a dar uma dor. Reproduz e não cria.
gera angústia, não inspira confiança, dá medo, não possibilita a autonomia. O que é o objetivo fundamental de uma escola com relação a quem ela ensina? Tornar o cidadão autônomo, crítico, reflexivo, um profissional. Aliás, os objetivos da educação brasileira, basicamente, são 3, de acordo com a Constituição e a LDB. Preparar o indivíduo de maneira ampla, exercê-lo no contexto da cidadania e prepará-lo para o mundo do trabalho. Em qualquer série, são esses os 3 objetivos a serem alcançados. Portanto, isso não pode ser somente com o dador de aula. Tem que ser com alguém que pensa. E eu coloquei aqui uma frase de Paulo Freire para dizer que educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada dia. Quando Paulo Freire diz que se educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada dia, sabe o que é que Paulo Freire está dizendo? Colegas professores, meus amigos, Paulo Freire está dizendo que o professor é um profissional do sentido. E o que é que significa ser um profissional do sentido? Significa dizer que quem dá sentido ao aluno na sala de aula e na escola é o professor. Aquele aluno está muitas vezes na escola por causa de um Bolsa Família, aquele aluno está muitas vezes na escola porque a família não quer perder a merenda, porque a merenda ainda é um mal necessário no sistema educacional brasileiro. Mas aquele menino ali, às vezes, nem descobre a importância maior da sua presença na sala de aula. E quem é que dá essa importância a ele? O professor. Por isso que eu digo que o professor é um profissional do sentido. Eu preciso dar sentido, significado ao conteúdo da aula que eu ministro, para que o aluno, aprendendo para que aquilo serve, ele se interesse em querer aprender. Então, o professor é um profissional do sentido. Sem isso, ele não consegue ser significativo no que faz. Agora, rapidamente também, viu? Como nos dizem que nós somos culpados. É interessante, né, professor Roberto? Como nos dizem que nós somos culpados. Aliás, não foi por acaso que eu botei ali atrás a cara do patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Até porque nós vivemos momentos negacionistas, que não adianta colocar aqui agora e nem devo, mas é interessante dizer que alguém, por exemplo, faz uma crítica a um homem desse, que a sua obra é reconhecida no mundo. Paulo Freire é o único brasileiro que em Estocolmo, tem uma estátua em homenagem a ele pela sua obra na educação. Desde quando ele escreveu Pedagogia do Oprimido até o último. Qual o último? Pedagogia. Eu gostaria que vocês me ajudassem. Os presentes da autonomia, né? Do primeiro ao último. Paulo Freire é um dos indivíduos entre os 100 mais citados em qualquer obra de pesquisa em educação no mundo. Pois bem, nós professores, a gente comete erros na educação. Eu quero terminar com isso, com os erros e com os acertos, porque eu não estou aqui para sacrificar nenhum colega profissional. Pelo contrário, eu tenho vivido muito isso. Eu tenho 66 anos de vida, ainda que a tinta do cabelo e da barba não façam parecer. Eu tenho 36 anos de escola, do chão da escola, do solo sagrado da sala de aula, dando aula a crianças, da 4ª série, onde eu comecei, até a universidade, onde eu estou. Então, eu gosto disso. Eu me sinto bem em fazer isso. Pois bem, mas há coisas que a gente tem que recusar. Não podemos, professor, porque estão nos chamando de culpado por algumas questões. Por exemplo, maiores erros cometidos na educação no Brasil. Vamos evitá-los. Quando a gente voltar agora para o computador e depois para a sala de aula, a gente precisa primeiro no computador pensar em alternativas. Já passou o tempo de chorar. A gente agora tem que buscar um pouco de vontade de querer mais. Porque se você, como professor, evita o computador, você não é um professor, é um professauro, é um dinossauro da educação. Entretanto, eu quero dizer a vocês que o computador não é tudo, porque o computador é um idiota rápido e o ser humano é um gênio lento. O computador é um idiota rápido e o ser humano é um gênio lento. Se faltar energia aqui, talvez vocês dissessem que eu teria que parar de falar e de dar aula. Eu não pararia.
Porque eu sei que o computador é um idiota rápido e o gênio lento sou eu. Isso fica provado na fila do supermercado. A fila está grande, você está passando, a menina usa o computador, a conta é feita imediatamente, a fila anda como nunca, se faltar energia ela para. Não, tenha calma, vamos para aqui. Professores aplicando métodos que Sócrates usava na Ágora, lá na Grécia, há cerca de 2000 anos, para ensinar hoje, atenção, viu? Eu não escrevi crianças, eu escrevi crianças. A gente tem recebido esse aluno digital, cibernético, multidimensional, esse aluno que já chega na escola nos questionando. Aliás, no ensino infantil, muitas professoras, para fazer a adaptação no começo do ano, na creche, na pré-escola, ela tem criança na mão para tomar conta. Pessoas que às vezes, inclusive, vêm de casa sem a devida educação doméstica. Porque a família educa e a escola instrui. Vamos trocar os papéis. E algumas famílias estão terceirizando seus filhos, principalmente na escola particular. Entrega o menino cagado de manhã para a professora limpar e ele dormindo ainda. Isso é terceirizar o filho. Na escola particular tem sido assim. Eu passei, coordenei, dirigi escola lá em Caruaru. Olha, eu dirigi o colégio atual. Eu trabalhei como coordenador 23 anos no Colégio Sagrado Coração, Colégio das Freiras. Eu quase viro freira, 23 anos. Eu passei 35 na Fafica, quase viro padre. Dirigi escola pública. A minha vida é educação, portanto posso dizer isso. Bom, o que é que está errado mais? Quando eu digo que professores aplicando o método de Sócrates, se fosse Sócrates por si só, seria até bom, porque ele usava a maiêutica, e usando a maiêutica, consequentemente, ele partia sempre de uma pergunta. E é assim que tem que se fazer. Engraçado é que a escola brasileira é muito mais a escola das respostas do que das perguntas. E isso é um erro, um equívoco. O que move o mundo são as perguntas, as inquietações. O que evolui a pesquisa são as perguntas. Por que é que a gente está fazendo uma vacina aí em menos de um ano? Porque a ciência foi instada a dar resposta a um problema que estava colocado. O vírus perguntou, como é que vocês me querem, fraco ou forte? Está aí, não é? Olha, está errado. Atualmente, as escolas permanecem no passado. E com esses métodos ultrapassados, passamos 12 anos nas salas de aula. Por isso é muito difícil mudar nossos conceitos sobre como a escola deve ser. É claro, a gente está na escola há muito tempo, fazendo a mesma coisa há muito tempo. E é preciso fazer aquilo que interessa. Por exemplo, olha a terceira questão, talvez as últimas que eu estou colocando agora. O terceiro erro maior, que eu entendo que a educação exercita, é esse. O terceiro que a educação enfrenta hoje é que não sabe claramente em que focar, levando em consideração o futuro. Quando me vejo de novo na sala de aula, me vejo como um professor que ensina crianças a passar em provas. Eu estou lecionando e o objetivo é fazer com que as crianças possam passar em uma prova. A avaliação é algo extremamente complicado, complexo. A avaliação é o calcanhar de Aquiles de uma escola. A avaliação, ela tem uma prerrogativa tão interessante que se o professor pensar sobre ela, ela é extremamente difícil na sala de aula. E o professor faz avaliação todo dia na vida dele. Meu senhor, esse relógio que você está usando aí agora na sua casa, olhe para ele, mostre para a sua esposa. Sabe o que é que ele significa? Um produto final acabado. Você tinha um mais velho, conseguiu comprar um mais novo, sabendo que aquele mais velho já não prestava. E você sabe que isso é um produto final acabado. A sua esposa fez o senhor comprar uma bolsa para ela recentemente. Quando ela foi comprar a bolsa, ela foi ao comércio. O que é que ela fez? Avaliou. Ela avaliou o dinheiro que ela tem, ela avaliou quanto ela podia comprar, ela avaliou a bolsa que ela tinha, que estava muito velha. Quando ela chegou na loja, ela avaliou uma das bolsas. Quando ela estava já comprando, passou uma pessoa com a mesma bolsa na porta. Ela disse, quero não, já estão usando essa, eu quero aquela dali. Avaliar um produto final acabado é fácil, avaliar um ser humano é extremamente delicado. Meu secretário e minha secretária,
Eu estou aqui falando para os nossos professores de uma coisa fantástica do ponto de vista do contínuo curricular, que é a avaliação. É preciso ter cuidado agora, nessa história, de não reprovar. Se avaliar é tão complicado, é o calcanhar de Aquiles da escola. Se nós tivemos um ano de atropelo, onde as crianças, os adolescentes e os adultos quase que não tiveram possibilidade de ter as aulas, em função de toda uma certa condição social também. Como é que eu posso avaliar dizendo que Beltrano ou Ciclano está reprovado? Mas você poderia perguntar, e como é que você diz que ele está passado? Esse contínuo curricular diz que a gente precisa aproveitar o que a gente conseguiu fazer e tem clareza. Atenção, professores, e registrou. É preciso registrar. Isso é um documento quando você avalia. E aí, a partir de agora, que em 2021, você vai se arvorar a tentar observar melhor esse aluno, para que a gente possa dar continuação, para que a gente possa dizer que esse contínuo curricular veio para ajudar aqueles que não tiveram as mesmas possibilidades no ano anterior. Então, a gente não dá aula só porque vai aplicar prova, de jeito nenhum, certo? E aí, eu basicamente encerro explicando a vocês aqui 3 coisas também. E eu espero que eu esteja ajudando os colegas professores com a minha teoria, tá? Quais são as habilidades a serem ensinadas? Ora, a gente fala de habilidade e de competência na escola como nunca. A gente tem um grande autor chamado Perrenot, que trabalha com essa questão das habilidades e das competências. Pois bem, gente, estamos em século XXI, é a 4ª revolução científico-tecnológica. Então a gente não pode pensar a escola de forma que não se aproxime disso, porque a escola sempre esteve a reboque do processo social. A escola sempre esteve atrás da sociedade, não foi na frente não. Então está na hora de repensarmos. Eu acho que as crianças exigem 3 coisas. Quando eu falo de criança, de adolescente, falo de adulto. Exigem 3 coisas. A primeira é aprender a pensar. Eu gostaria de dizer que se a escola brasileira tivesse a competência de fazer com que os alunos saíssem dela nas primeiras séries iniciais, sabendo a pensar, ela já estaria exercendo o seu papel social como nunca. A primeira é aprender a pensar, mas de maneira condizente com os desafios do futuro. Elas devem pensar de forma crítica sobre o mundo, sobre o papel que desejam exercer a partir de um conhecimento profundo de si mesmas. Essa questão de se olhar para o indivíduo no seu todo. A gente tem desprezado as questões emocionais na sala de aula. Sabe quando é que um professor vai aprender da importância do emocional no aluno? Agora, como ele está vivendo, por exemplo, esse momento do emocional da pandemia. Talvez isso ajude. E eu ia falar aqui, o tempo é muito pouco, porque eu teria que falar aqui de neuroeducação, neurociência. Não adianta a gente querer que o aluno pense se a gente não conhece como é que as pessoas pensam. A escola brasileira forma professor para isso. A escola brasileira forma professor para saber o que ensinar, o porquê ensinar, o para que ensinar. Mas não prepara os professores sobre como as pessoas aprendem. Portanto, o conhecimento do cérebro é algo extremamente hoje necessário. Como é que eu planejo minha aula sem eu saber para quem eu estou planejando? As pessoas não aprendem da mesma forma nem no mesmo ritmo. Portanto, eu preciso conhecer o cérebro. Aí é neurociências, aí é neuroeducação. E eu não tenho tempo para isso. Agora, pelo menos. Mas, Brejo da Madre de Deus vai me trazer. Qualquer outra hora dessa aí, se Deus quiser, quero com os professores presentes, porque eu gosto de rasgar o negócio. Todo mundo aqui, no meio, eu acho arretado. A gente se mexer, se misturar. Eu dizia à menina, a minha colega ali, quando falou comigo, não é? Bom, a segunda questão complicada é aprender a agir, mas, sobretudo, como ser pessoas criativas. Agora estamos enfrentando desafios imensos na área ambiental, aumento da desigualdade, um cenário em que muitos trabalhos serão realizados por máquinas,
Portanto, vamos precisar que as crianças desenvolvam a fundo sua criatividade. Não foi por acaso que eu comecei a minha fala aqui hoje, mostrando todos aqueles problemas, aqueles desafios. Por quê? Porque nós não podemos mais preparar a criança apenas para aprender a ler e escrever e contar. Se tem umas coisas que têm acabado com a qualidade da educação, é preparar alguém apenas para fazer um vestibular. É preparar alguém apenas para fazer um Enem. É como se você no vestibular ou no Enem tivesse que colocar todo o conhecimento da educação clássica. E aquilo serve para quê? Pega os professores de matemática que vocês conhecem, os melhores que tiverem aí, e conversem com ele ou com eles sobre a língua portuguesa. Vamos fazer uma análise sintática. Quando é que ele lembra? O que ele sabe? A gente não aprende tudo. Aliás, as múltiplas inteligências pensadas por um grande psicólogo, Goldman, já diz para a gente que o ser humano tem essa possibilidade imensa, porque o cérebro tem uma neuroplasticidade, e nós somos capazes de aprender tudo. Agora a gente aprende tudo de um ritmo e numa outra hora. Quem é que não tem aqui um amigo que quando 4 estão juntos, contam uma piada, 3 dão uma risada muito grande e o outro vai rir 5 minutos depois? É o cérebro dele funcionando daquela maneira. Quando os 3 já gozam, lá vem ele 10 minutos. Ei, agora eu sei. Isso é o cérebro funcionando dessa maneira. E o professor precisa tomar conhecimento, ok? E a terceira? A terceira é aplicar essa criatividade, porque você não domina a criatividade para qualquer coisa. Aliás, quando a gente está em crise, a gente apaga o S. Crie. A terceira é aplicar essa criatividade na resolução dos problemas que o mundo moderno apresenta. Mas eu gostaria de lembrar aos professores que aplicar a criatividade na resolução de problemas é preciso também primeiro aprender a trabalhar com problemas, problematizar a tua aula. Isso é importante. Essa história de decorar o conteúdo, dominar um conceito e não saber a compreensão do mesmo, não externar com a sua fala ou com a sua palavra do ponto de vista da escrita, isso não significa que o aluno dominou esse conhecimento. E aí, quando ele é testado numa metodologia de problemas, a professora pode colocá-los em grupos e eles vão pensar. Um exemplo muito rápido, uma professora de ciência dando aula sobre água, ela já começa dizendo que H2O e definindo água. Vê para aí, ela não coloca a criança para pensar. Já imaginou se ela pedir a todo mundo que traga um caneco, um copinho no outro dia, faça grupos? Se ela pedir que encha um copo com água e bote no meio do grupo e deixe lá? Se ela disser para o aluno, como é que você conseguiria tirar essa água do copo sem tocar no copo? Pense nisso, discutam e expliquem. Ela criou um problema. Aí tem um aluno que diz, professora, se eu trouxer um canudinho junto com o copo, no dia eu posso chupar com o canudinho sem tocar no copo e tiro a água? Pode, escreva no caderno. Veja, aí o outro diz, mas eu não tenho um canudinho, e se eu trouxer um galho de mato e botar um pedaço de algodão na ponta, botar dentro e espremer fora, eu seco, seca. Pode, pode. Escreva. Aí vai aparecer um que diz assim, e professora, e se a gente pegar a mesa com o copo no meio, levar para fora, nesse sol quente da porra que está aí, a água evapora? Evapora, escreva. Trabalha com problema. E é assim que acontece. Mas não, se eu parto para a decoreba, não adianta eu querer que o meu aluno consiga ter a possibilidade de ser criatividade e não ser estimulado a aplicar essa criatividade. Esse é um ponto. A Base Nacional Comum Curricular precisa ser trabalhada, né, professores? Está ali o secretário rindo, não sei se é de mim ou de vocês, eu sei que não é de vocês, é de mim, que estou ganhando para ele rir para mim. Mas a Base Nacional Comum Curricular, ela é o documento fundamental para que a gente possa pensar no contínuo curricular. Porque a escola tem a base, a escola precisa ter um projeto político-pedagógico da escola. Está lá no artigo 12º e 13º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Participar da elaboração do projeto político-pedagógico da escola é um direito do professor. E o projeto político-pedagógico da escola é o norte, é a sua bússola. E quando a participação é conjunta, além de democratizar a participação, também faz com que a responsabilidade seja conjunta. E a escola pode dizer para onde quer ir, porque ela tem que ter uma visão, uma missão, ela tem que ter valores.
questões que nos preocupam no século XXI. Professor Roberto, eu quero almoçar. Estão dizendo em casa. Tem gente dizendo em casa, eu quero almoçar. Bota o prato aí na mesa, os dois. Aliás, olhe, nós estamos numa situação de tanta dificuldade que se criou um peso psicológico, estamos vivendo uma crise emblemática do ponto de vista das doenças psicossociais em relação à Covid-19. Está provado no mundo, tá, por grandes autores, que 50% das pessoas no mundo, em determinado momento, adoecerão do ponto de vista psicossomático. Terão um problema mental. Olhe vocês aí em casa, um para o outro, e olhe vocês aqui no auditório, um para o outro. Se a média é 50%, se não for você, vai ser ela. Mas isso vai acontecer. E cuidado. 2021 continua sendo um ano para trabalhar com as aprendizagens prioritárias. É aqui, professor, professora, que você vai fazer o seu planejamento. O que é que eu consegui o ano passado? O que é que eu não consegui? Eu vou priorizar para esse contínuo curricular poder ser alcançado e o meu menino poder ver aquilo que ele não viu, dando continuidade àquilo que é próprio do ano letivo de 2021. Quando se trata desses assuntos, os professores detestam, não é? Tem até ansiedade, como esperar que sejam recuperadas todas as aprendizagens no próximo ano. Como dar conta dos conteúdos de 2021 e daqueles que ficaram para trás nesse ano? Como fazer 2 anos em um? Eu sei, nós vamos fazer essas perguntas, mas vocês serão auxiliados por uma equipe competente da gestão. Vocês próprios, como professores aqui, mestres e doutores, que ensinam nesse município, vocês têm uma responsabilidade, inclusive, maior do que outros colegas. Por isso que precisam trocar experiência. E para trocar experiência é preciso trocar a postura na sala dos professores. Sala de professor no Brasil tem se colocado de 2 formas. Ou é um mercado persa, ou é um muro de lamentação. A gente entra numa sala de professor e está todo mundo reclamando, muro de lamentação. A gente entra numa sala de professor e tem alguém vendendo uma coisa, porque o que a gente ganha é pouco, mercado peça. Mas a gente pouco discute sobre as nossas experiências. A gente pouco troca as nossas experiências. A sala de aula, a sala dos professores também é para isso. Claro, fora os momentos exclusivos que a gente precisa ter para planejar, para estudar, e isso é importante, senão a gente não sai do canto. Para além dos conteúdos que foram, olha a palavra criada lá, despriorizados. Para além dos conteúdos que foram despriorizados em 2020, os alunos também carregam defasagens anteriores. Ei, professores, colegas, olhem para mim, principalmente vocês. A gente não pode falar de defasagem de aluno no Brasil somente por causa da pandemia da Covid-19. As nossas defasagens, do ponto de vista de aprendizagem, elas são muitas, porque a sociedade nossa é desigual e, consequentemente, a gente tem a escola, enquanto um aparelho ideológico de Estado, também contribuindo com essas desigualdades. Eu tenho uma série de coisas aqui de como vocês podem tirar os proveitos. Isso vai ficar para um novo momento. Olha aqui o professor que eu disse que está vivendo uma série de problemas psicossomáticos. A professora dando aula remota, né? Já pensasse, ela em casa, uma criança gritando com fome, a outra dizendo não sei o quê, um dizendo que só tem um telefone, o outro nem telefone tem, e a professora tendo que resolver todas essas questões. As suas emoções. Eu quero encerrar por aqui. Deixa eu perguntar uma coisa aqui nessa sala, como eu estou perguntando também em casa. Aqui tem alguém estressado? Levanta a mão, se aqui é alguém que se estressa. Tem alguém, por favor? Tem? Levante, sem vergonha, levantem. Sim, levantem. Se vocês estão estressados, fiquem felizes, porque vocês são normais. Não tem quem não esteja com algum tipo de estresse. E nós, professores, mais ainda. Eu ia falar do cérebro, ia falar como andam as nossas emoções, isso vai ficar para um outro momento. E tem que ser... Esse cara aqui eu gosto dele, Bernardo Toro, é um filósofo, um educador colombiano, e ele diz para a gente assim, ó,
sustentabilidade de qualquer instituição educacional tem essas bases. Se queremos chegar a novos lugares, temos que percorrer caminhos desconhecidos. Portanto, precisamos ter capacidade de aprender, capacidade de inovar, capacidade de estabelecer parcerias. E aí eu encerro dizendo assim a vocês, colegas professores, senhores pais, queridos alunos, e equipe competente da Secretaria de Brejo que me recebeu no dia de hoje. A missão do professor é dar respostas prontas. Não. A missão do professor não é dar respostas prontas. As respostas estão nos livros, estão na internet. A missão do professor é provocar a inteligência, é provocar o espanto. A missão do professor é provocar a curiosidade. Sabe quem disse isso? Um dos mestres a quem eu acompanhei muito e continuo acompanhando a sua obra, Rubem Alves. Eu agradeço a vocês, espero que a gente possa ter dado uma contribuição nessa manhã, na abertura do ano letivo, da Rede Municipal de Ensino, do Brejo da Madre de Deus. Fiquem todos com o Filho da Madre e acreditem, vai passar. Essa pandemia vai passar. Deus é maior do que tudo. Obrigado. Então, minha gente, que bela apresentação, bela palestra aqui para os nossos professores nessa abertura do ano letivo em nosso município, o Brejo da Madre de Deus. Na data de hoje, a administração do prefeito Roberto Asfora fazendo história. É um novo começo, é uma nova história na educação do nosso Brejo. E que bom que começamos aqui com essa palestra especial do senhor Roberto Peixoto, a quem agradecemos também com a palestra A Educação frente aos desafios da atualidade e os compromissos da docência. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora, acompanhando aí na sua casa, pelo celular, pelo computador. Você, professor, que vai assistir logo após, de repente não teve tempo de acompanhar ao vivo, mas está aí nas plataformas digitais, no YouTube, no Facebook, também no Instagram, para que você possa acompanhar e assistir em um momento mais cômodo para você. Parabéns à Secretaria Municipal de Educação, parabéns em especial ao prefeito Roberto Asfora, que não vai medir esforços para que o Brejo tenha uma educação de qualidade cada vez mais. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado a todos que estiveram aqui envolvidos nesse evento de início do ano letivo do Brejo da Madre de Deus. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até a próxima.